realizar uma notificação, uma interpelação ou um protesto, quando de alguma forma queremos expressar nossa vontade juridicamente relevante ou realizar um pedido de algo que se tenha convencionado. E, em geral, isso se faz na esfera administrativa, utilizando, por exemplo, os correios ou até mesmo o cartório para realizar um protesto ou uma notificação pela via extrajudicial. No entanto, esse procedimento que vamos tratar agora, ele tem natureza judicial. Ele é um procedimento especial de jurisdição voluntária que tem por intuito utilizar o poder judiciário para realizar notificações, interpelações e protestos. Então, não se trata daquele protesto, por exemplo, realizado lá no cartório. É um protesto que será realizado se utilizando da via judicial. Então, é necessário entender qual é o objetivo. O artigo 726 do Código de Processo Civil, ele trata da notificação e da interpelação, e no seu parágrafo 2º, ele menciona a possibilidade de usar este procedimento também para o protesto judicial, mas ele não diferencia esses três procedimentos, apenas diz para que servem ou quem pode fazer uso da notificação e da interpelação. Então, antes de falar do procedimento propriamente dito, é importante destacar que vai ser utilizada a notificação para manifestar, de acordo com o Código, formalmente uma vontade a outrem sobre algum assunto que seja juridicamente relevante, ao passo que utilizaremos a interpelação para solicitar que alguém faça ou deixe de fazer algo, também relacionado a um acordo previamente realizado, uma situação que envolva aspectos jurídicos. Por fim, se busca o protesto, obviamente que o protesto judicial, para documentar uma declaração de vontade ou ainda para ressalvar ou conservar direitos e prevenir responsabilidades futuras. Então, para as mesmas razões que eu utilizaria um protesto, uma interpelação ou uma notificação extrajudicial, eu utilizo a judicial. No entanto, a diferença é que ao invés de eu fazer uso de uma notificação por carta ou através dos cartórios, eu utilizo o Poder Judiciário. Portanto, eu preciso que isso seja provocado por uma petição inicial, seja remetido ao Poder Judiciário para que, então, o juízo entenda se é importante deferir o pedido ou não. E aí vem toda a questão do procedimento que será visto já a seguir. Bem, que procedimento que eu adoto para notificação, interpelação e protesto extrajudiciais? Vou adotar o procedimento previsto ali a partir do artigo 727. Se o juiz indeferir de plano e julgar extinto já o meu pedido, eu posso apelar, né? O recurso que cabe nesse caso é a apelação. E por que razão ele poderia indeferir o meu pedido e eu precisar buscar uma apelação? Porque talvez o interessado não tenha demonstrado qual era a razão daquela medida. Ele precisa demonstrar qual é o interesse em uma notificação ou em um protesto de forma judicial. Afinal de contas, estou me fazendo valer do Poder Judiciário, do oficial de justiça que vai realizar o ato. Então, tem uma série de transtornos causados ao Estado, então eu preciso pelo menos justificar. Então, se o juiz entender que não há uma justificação cabível, que não há um interesse plausível, ele vai indeferir meu pedido e vai indeferi-lo por sentença, portanto, cabe apelação. Também é possível que o juiz indefira o meu pedido porque ele entende que há um fim ilícito no meu pedido. Talvez eu queira notificar uma série de pessoas de uma situação que não é interessante, que não é legal, que pode ser nociva ou que caracterize abuso de direito. E aí, nesse caso, o juiz pode indeferir. E aí, novamente, o fará por sentença, portanto, caberá a apelação. Bem, se não caracterizar abuso de direito, se não caracterizar fim ilícito, se o juiz entender que deve, que pode deferir o pedido, ele já o faz por despacho. E esse despacho é irrecorrível. É importante mencionar isso porque aqui eu não estou falando do mérito da questão, então eu não vou abrir para a defesa. Não haverá contraditório nesse procedimento, afinal estamos falando de um procedimento de jurisdição voluntária.
Então, esse despacho que defere a notificação, que defere a medida, ele é irrecorrível. Ah, não vai causar um problema, um prejuízo para a outra parte? Não, não vai causar. Como eu falei, não vai constituir direito, apenas a parte interessada está se utilizando do judiciário para realizar tal ato que poderia ser realizado na via extrajudicial, inclusive, como eu falei antes, com uma cartinha por AR, né, que vai ser mandada pelo próprio correio. Então, não há constituição de direitos aqui. O intuito, portanto, é apenas notificar, ou interpelar ou protestar, como falamos, e por isso realiza-se a cientificação do requerido, apenas. Não para que ele se defenda, não para que contra-notifique ou contra-proteste, nada disso, apenas para que ele tome ciência. E a partir do momento que que a parte contrária ao interessado toma ciência daquela notificação, por exemplo, o processo já se encerra. E, inclusive, se entrega a cópia do procedimento para o interessado deixá-lo arquivado em casa para o futuro, se precisar fazer a comprovação de que notificou ou de que interpelou ou até que protestou. Então, vejam, não haverá contraditório justamente porque não há essa formação do litígio. Eu apenas notifiquei, pronto, estou me utilizando do Estado para esse fim. Há situações, no entanto, em que o procedimento ele visa notificar uma série de pessoas e aí, para esse fim, publica-se um edital, né? Então, talvez o interesse da parte seja tornar pública uma situação para uma grande parcela de pessoas. Então, nesse caso, quando o intuito é publicar um edital, ou também quando o intuito é averbar aquela situação que se está notificando ou protestando, averbar num cartório de registro de imóveis, por exemplo, fazer uma averbação do conteúdo daquele procedimento, seja notificação, interpelação ou protesto, nesse caso a parte contrária será ouvida. Também não vai ser para que ela apresente sua defesa ou que se abra contraditório, mas é porque o juiz precisa entender por que razão aquilo está acontecendo, né? Então, caso seja o intuito da parte que ingressa com o pedido, publicar edital ou até mesmo fazer a verbação, né? Se houver um desses dois desejos da parte interessada, o requerido será ouvido para que só a partir de então o juiz defira ou não a medida. Bem, como eu falei, cumpridas as vontades do interessado, se houve a interpelação, se houve a notificação, houve o protesto, encerra-se o procedimento. Não há defesa, portanto, né, porque se trata aqui de um procedimento de jurisdição voluntária, cujo único objetivo é levar alguma coisa a conhecimento de outrem ou de uma parcela de população. Entende-se, então, pela doutrina que é uma simples forma, um simples meio de exteriorizar uma vontade ou é um meio de realizar comunicação se utilizando do Estado para tanto, tá? Tem aquelas situações que a gente já observou que o requerido deverá ser ouvido, elas estão previstas, se quiserem acompanhar pelo CPC, no artigo 728, que diz que o requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital. Inciso 1. Se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito. O juiz observou uma situação que achou um pouco contraditória, preferiu ouvir os requeridos antes. Ou então, se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público. Nessas hipóteses, haverá a necessidade de intimar a parte contrária, de ouvir a parte contrária antes do deferimento, para não causar prejuízo, certo?